ano Cariacica, bom dia, 7º ano Serra. Ai, que legal estar aqui com vocês, viu? Muito sozinha dentro de casa. Verdade, né, tia? Pelo menos a gente se morto. Ah, não fala não, tô muito, com muitas saudades, viu? Que bom que a gente está vivo. Ah, então, tem que agradecer a Deus, né? A gente está vivo, com saúde, debaixo da proteção, primeiramente de Deus, né? Depois dos nossos pais, a gente está lá, ó, debaixo das asas da família, né? Dos pais, enfim, de todos, né? Que tem preocupação com a gente. Que legal. Queridos, eu organizei para hoje uma atividade ligada não só ao vocabulário, né? Como também da escrita. A ideia é que vocês substituam as palavras, sempre dando um sentido específico, não um sentido vago. Ele disse vagamente, sabe? De uma maneira imprecisa. Não. A gente tem que dar a ideia exata daquilo que a gente pretende comunicar. Então, esse exercício ele é tão importante, ele não só amplia o nosso vocabulário, como também ele nos habilita a escrever, sabe? A escrita melhorando a cada dia. Porque quando eu troco uma palavra por outra, às vezes as outras palavras eu coloquei um verbo novo na frase e eu tenho que dar uma nova arrumação, uma nova redação, fazer com que as palavras passem a combinar com essa que eu adotei ali naquela frase. Vocês estão entendendo? Tia, Então, essa é a ideia, melhorar a redação e o vocabulário. Oi, quem está tia falando? Simone, eu preciso ir para a escola porque eu tô burro, tá? Quem é que está falando? Davi? Arthur. Arthur? Pensei que tivesse reconhecido a voz. Arthur. Ah, não tá não, querido. Olha, eu vou dar uma dica para vocês nesses momentos. Eu gostaria que vocês fossem colocando os nomes de vocês enquanto a gente vai organizando a aula. Estava explicando como é que a gente vai valorizar esse tipo de exercício e a gente tem que fazer muito esse tipo de exercício, sabe? Eu gostaria que vocês pensassem o seguinte: é um momento que a gente pode ler sobre alguma coisa que a gente não estava lendo, assistir a um filme que geralmente não dá tempo. Os filmes nos ajudam a ter ideias, sabe? E quando a gente parte para uma redação, uma proposta de redação, por uma comparação de ideias, você assistiu um filme muito interessante, prendeu a sua atenção o tempo todo o filme. Por quê? Porque a história, a trama, ela tinha uma sequência de fatos muito interessante. Então, assistir a filmes é muito importante para que você também crie as suas próprias ideias nessas redações e lá no futuro, na sua profissão, que você crie situações favoráveis no seu trabalho, né? Que você seja criativo no seu trabalho, na sua comunicação, enfim, naquilo que você precisar, né? Porque você já exercitou bastante a criatividade aqui, beleza? Então, olha só, como sugestão, enquanto vocês estão pegando aí, esse exercício que eu vou corrigir, lembrando vocês, não está em apostila. Normalmente, numa sala de aula, eu ia entregar numa folha, né? Numa folha extra, com exercícios, né? Fora da... E eu faço muito isso durante o ano, trazer folhas com exercícios com outras propostas, tá bom? A gente vai caminhando sempre no sentido de habilitar mais vocês a escreverem cada vez melhor. O que eu acho também que é interessante, que melhora o vocabulário, melhora, assim, exercita a inteligência da gente, fazer palavra cruzada. Vocês já viram isso nas bancas de revista? Tem palavras Sim. cruzadas. Então, gente, eu gostaria que vocês desligassem os áudios e que vocês usassem mais, que vocês usassem somente, né? Como é que é o nome disso aqui, meu Deus? O chat, tá? Que vocês usassem mais o chat e não o áudio, por favor, porque
bagunça a aula usando, todo mundo vai querer usar, fica muito bagunçado, tá bom? Obrigada, Lorena, você me lembrou o chat, né? Valeu. Que bom que vocês estão chegando para a aula, Ana Clara, saudade de você, sua linda, viu? Saudade de todo mundo, Beatriz, Vitória, que legal, gente, adorei, adoro sempre a participação de vocês. Né, Heitor, olha quanta gente bacana chegando para a aula. Bom, vocês já pegaram aí o caderno para anotar as respostas, né? Eu já comecei a corrigir, eu acho que eu parei na metade do exercício 1, porque eu tinha corrigido exercícios, na última aula eu corrigi exercícios da apostila Eleva, e na sequência eu comecei a corrigir os exercícios que eu propus nas aulas lá no blog. Esses exercícios que eu vou corrigir agora, eu propus para as aulas 7 e 8, né? Então, queridos, eu corrigi aqui até, quem lembra aí? Até número 1, letra, né? Eu parei na letra, o quê? Vou voltar e repetir rapidinho. Na letra E, Juliana, obrigada, querida. Ela é sempre organizada lá em Serra, né, Ju? Sempre gosta de organizar as respostas no quadro. Legal. Então, vamos lá. Obrigada aí. Número 1, exercício, letra... Tem gente falando letra D. Eu volto um pouquinho, tá? Obrigada aí pela participação, Juliana. Você conduziu até a D? Até a letra E. Legal, eu conduzi até a letra D. Tia, Conduzir, hein? Fala. eu fiquei com um pouco de dúvida em algumas coisas. Pode falar. Qual que é o livro, tia? Gente, eu não estou em livro. Quem está falando comigo aqui no áudio? Beatriz. Beatriz? Beatriz, é o seguinte, eu estou no exercício número 1. Se você tivesse como imprimir, legal, mas a gente não pode exigir o que não está ao nosso alcance, né? Não dá para imprimir muito. Eu, por exemplo, não tenho impressora, né? Então, é um exercício que eu passei. Quando vocês vão buscar o link para as aulas, é importante que vocês vejam o que eu vou fazer na aula. O que a professora vai fazer? Ela vai corrigir os exercícios sobre vocabulário específico. Não tem na apostila. Eu passei esses exercícios para vocês desenvolverem no caderno, tá? É uma maneira de vocês ampliarem o vocabulário e também trabalharem com a redação, beleza? Então, ó, eu parei, vou voltar à letra D. Substituir o verbo ter, sabe? A gente explora muito esse verbo ter e fica, não é que não está errado usar o verbo ter. Eu quero deixar isso claro para vocês. Não é errado usar o verbo ter no número 1, no número 2, verbo dar, verbo pôr no exercício 3, né? Verbo fazer no exercício 4. Enfim, gente, esses verbos não são errados, mas quando a gente usa em excesso, a gente repete muito esses verbos, torna o texto cansativo, a redação cansativa para quem vai ler. Então, nós temos que adquirir essa habilidade de substituir palavras repetidas por outras. Não só substituir, como também quando você não usa uma palavra no seu sentido próprio, adequado, sabe? Então, é preciso dar esse sentido específico, né, nas frases. Professora? Eu não entreguei a ninguém esse exercício. Eu passei esse exercício, tá, Beatriz? Eu passei esse exercício nas aulas 7 e 8, no blog. Toda vez que eu for fazer uma atividade aqui, aula online, eu já vou discriminar, eu já vou registrar essa atividade para vocês lá no blog. Quando você vai pegar o link, veja lá o que eu vou fazer nessa aula, porque eu quero que vocês cheguem organizados para a aula. Na última aula, eu parei na letra D, né? Como bem disse aí a Juliana. Ok, gente? Então, eu corrigi até a letra D. Foi onde eu parei na última aula. Esses são exercícios... Isadora, Beatriz, esses exercícios estão no seu blog do aluno. Eu postei lá no seu blog do aluno esses exercícios que eu estou
agora, corrigindo. Eu já corrigi um pouco na última aula, na aula da semana passada. Então, gente, toda vez que eu vier para uma aula, eu preciso que vocês estejam organizados para nós otimizarmos o nosso tempo, sabe? Aproveitarmos melhor o nosso tempo. Então, eu gostaria que vocês fizessem isso. O que a professora quer naquela aula? Está lá. O que ela vai usar? Exercícios, vocabulário específico, que eu postei nas aulas 7 e 8. Entendeu? E esses exercícios são importantíssimos para a escrita, para melhorar a escrita de vocês. Bom, Beatriz, uma sugestão. Se você não Simone, consegue... Oi. eu tô ligando aqui rapidinho, mas é só pra te falar um negócio. Você pode começar desde o começo, porque eu também fiquei um pouco perdida na aula passada. Tá bom. Tá bom. Mas aí eu vou pedir para você anotar as palavras só, depois você organiza a frase. Quando eu voltar, eu vou querer olhar os cadernos. E eu não quero só respostinha, não. Substituir um verbo por outro, não é só isso, não. A intenção é que você organize uma redação clara, coerente para aquela frase, aproveitando o contexto, a situação da frase. Eu vou voltar à letra A, respeitando aí a Beatriz, que ficou um pouco perdida, tá? Mas que vocês se organizem para as próximas aulas, tá bom, gente? Não dá para eu ficar perdendo tempo aqui, não. Nosso tempo é Professora, precioso. Oi. precisa escrever a frase antiga, porque eu só escrevi a frase da resposta. Precisa. Não, mas tipo assim, eu só escrevi a frase da resposta. Agora... Precisa escrever o que era ter? Gente, tem gente aqui usando áudio. Eu prefiro que vocês usem. Eu estou com o meu celular ao lado, que eu vou olhando o tempo todo as considerações que vocês vão fazendo. Então, queridos, olha só, é preciso, eu não quero resposta e ficaria muito pobre. Esse exercício é de redação. Eu quero a resposta completa, eu vou olhar isso nos cadernos, tá? Nesse momento de correção, se você não está organizado, se você não entendeu bem o que teria que fazer aqui na aula, pegue só as palavras que nós vamos fazer as substituições. Depois você organiza essa palavra que você escolheu para dar uma redação na frase. Muitas vezes tem uma palavra que você vai substituir pelo verbo ter. Nesse exercício é isso que vocês têm que fazer, substituir o verbo ter, né, de uma maneira mais específica, mais própria, mais apropriada, de maneira a trazer um sentido exato, né? Então, quando vocês fizerem essa substituição, acomodem essa palavra na frase e vejam se as palavras estão combinando. Isso se chama concordância entre as palavras. Vocês vão vendo, assim, eu vou falar sobre isso, não de uma maneira sistemática, uma matéria para prova, agora, mas lá no 9º ano vocês vão ver essa matéria, concordância entre o verbo e o seu sujeito. Vocês já estudaram um pouquinho sujeito, né? A concordância entre as palavras na frase, entre os nomes, concordância nominal. Então, é isso que acontece quando eu troco uma palavra por outra, naturalmente eu vou ter que dar uma nova arrumação na frase. Às vezes não preciso mudar muito, mas sempre tenho que reestruturar a frase, sabe? Colocá-la numa organização clara para quem vai ler, né? Coerente. Quando a gente fala em coerência, fala da lógica, né? Eu não posso falar uma coisa que não tem lógica, não tem, sabe, sentido, tá certo? Então, vamos lá. Letra A. Tinha, a função é essa, trocar o verbo ter por outro verbo de sentido mais claro, mais específico, certo, gente? Então, vamos lá. Tinha um pacote de livros nos braços. Isso não seria uma frase de um texto jornalístico, nem científico. Então, né, uma frase como essa, poderia até ter, né, num texto jornalístico, né, a pessoa foi assaltada e ela estava com, né, ela portava um pacote, né, de livros. Mas então, como é que eu posso substituir esse verbo tinha? Carregava um pacote de livros nos braços.
portava, no sentido de portar, de ter com ela esse porte. A gente fala em porte de armas, né? Então, portava, carregava um pacote de livros. Veja o verbo que você quer usar. Use só por enquanto, depois você dá a redação. Porque agora a gente não vai ter tempo de ficar esperando a pessoa organizar a frase, tá? Depois você faça isso, por favor, porque eu vou cobrar, tá? Na sala de aula. Carregava, levava também um pacote de livros nos braços, abraçava um pacote, gosto disso, poético, abraçava um pacote de livros. E aí você não repete braço, porque senão vai ficar redundante. Guarde essa palavra para você. Redundância é repetição. Uma palavra já contém, quando você fala abraçava um pacote de livros, já tem a palavra braços no meio desse verbo. Então, abraçava um pacote de livros. Você não vai ter que trazer de novo braços, tá certo? Então, abraçava um pacote de livros, carregava um pacote de livros, portava um pacote de livros, tá certo? Olha que exercício que enriquece o vocabulário da gente. Eu adoro isso. Por isso que eu gosto de fazer palavras cruzadas também. Quando eu posso, né? Às vezes eu vejo alguém fazendo, eu vou lá ajudar, né? Adoro. Bom, letra B. Teve... Gente, eu estou no exercício número 1. Letra B, certo? Eu estou no exercício número 1, referente às aulas 7 e 8, beleza? Gente, depois nas próximas aulas eu vou cobrar produção de texto. Então, se você amplia o seu vocabulário, se você exercita seu vocabulário, as próximas produções de texto você também vai melhorar, não vai repetir tanto as palavras, você já vai conferir, você já vai fazer revisão no seu texto, olhando se tem palavras muito repetidas, né? É isso aí. Letra B. Teve um cargo importante no governo. Ocupou um cargo importante no governo. Vamos dar importância, já que é importante, vamos valorizar isso com verbos bem adequados, né? Exerceu, desempenhou um cargo importante no governo, exerceu, desempenhou, né? Pode ser ocupar também, ocupou um cargo importante. Se ele ocupou um cargo importante, é porque é uma pessoa competente também, né? Eu gosto do tipo exerceu um cargo, desempenhou um cargo, né, importante no governo. Você exerceu, a Juliana, legal, hein? Eu gosto de ver as respostas de vocês. Lorenzo, trabalhava em um cargo importante? Não, trabalhava em um cargo. Cargo já fala do trabalho, sabe? Você se encarregar de alguma coisa, de você trabalhar algo. Então, vai ficar repetido, tá, Lorenzo? Valeu a intenção. Você pode dizer desempenhou função importante, aproveitando suas palavras aqui, Lorenzo, desempenhou atividades importantes no governo. Eu vou estar... Não, você está dando uma redação sua, bacana, né? Desenvolveu atividades importantes no governo, função importante no governo. Posso? Pode, né? Viram? A gente tem que ser versátil. Assim como vocês combinam as roupas de vocês, eu vou a uma festa, eu vou ao cinema, eu vou ao shopping, e vocês pensam na roupa que vocês vão usar, vocês querem caprichar mais, vocês às vezes, não, eu quero bem despojado, bem simples. Eu acho que isso é atitude também, né? Tá mais... Depende do seu estado de espírito, né? Mas com certeza, quando você vai a uma festa de 15 anos, um casamento, você vai ousar mais, você vai trazer uma roupa mais sofisticada, e assim é a linguagem, depende da situação. Se for uma situação de informalidade, é só trocar uma palavra por outra, informal, uma palavra que existe ali no vocabulário, no dicionário, né? Agora, se é uma palavra, se é uma situação que requer mais formalidade, você também pode usar. Não quer dizer que esse vocabulário vai ser seu para a vida inteira. A gente seleciona as palavras de acordo com as nossas necessidades de comunicação, é isso, tá?
Então, vamos lá? Letra C. Cada caixa tinha, olha o verbo de novo, tinha apenas 5 jogos. Cada caixa portava apenas 5 jogos. Lembrando que você não pode repetir palavras. Cada caixa continha apenas 5 jogos. Cada caixa, se fosse um texto narrativo de vocês, aprisionava. Sabe aquela ansiedade de abrir a caixa e trazer os jogos, né? E trazer para o computador, não sei onde você vai usar esses jogos, enfim, sabe? Aquela ideia de que eles estão fechados ali dentro. Que bom se eles chegassem logo, né? Para nós utilizarmos esses jogos. Então, a caixa aprisionava 5 jogos, né? Então, cada caixa aprisionava apenas 5 jogos. Cada caixa continha apenas 5 jogos. Gostei, aí a Júlia colocou continha. Cada caixa guardava, gostei, guardava apenas, Lorenzo, que legal, guardava 5 jogos, isso, armazenava, né? No sentido de legal. Que mais? Sustava, gente, que eu saiba, sustar é você desconsiderar. Ele sustou o cheque, ele anulou o cheque, por exemplo, sustava nesse sentido, tá? De você anular. Então, sustava não dá não, tá, Júlia? Mas adoro que vocês... Aí, cada caixa contém... desculpa, vamos manter o verbo no tempo em que ele se apresentou aqui? Como estava no passado, tinha pretérito imperfeito, vamos manter nesse tempo pretérito imperfeito? Cada caixa continha apenas 5 jogos, aprisionava apenas 5 jogos. Gostei também do Lorenzo, guardava, né? Aprisionava 5 jogos. A gente fica doido para abrir a caixa e pegar logo o conteúdo. Então, por isso que eu usei o verbo aprisionar, né? Naquela ansiedade de abrir as caixas, né? Então, usem esses verbos para a letra C. Continha, aprisionava, a caixa, né? Portava, no sentido, né? De conter essas unidades de jogos, tá? Vou passar para a letra D. Gostei da participação. Eu conheço essa ansiedade, o Davi falou, né? De abrir e ver o que tem na caixa, né? Doido para abrir, ver se os jogos estão lá direitinho, né? Muito legal. Queridos, então vamos lá. Tem asma desde criança. Nossa, tem asma. Né? Um médico diria, tecnicamente, a palavra sofre de asma. Né? Sofre de asma desde criança. Uma mãe também falaria assim, até para dar a dimensão, sabe, a ideia do que é ter uma doença como essa, né? Asma. Então, sofre, porque sofre mesmo, né? É algo que causa um cansaço, né? Físico na pessoa, a questão da asma. Então, acho que o verbo sofrer, né? Ele dá uma dimensão boa. Sofre de asma, possui asma, sim, pode ser possuir, né? Vive asma. Seria até poético, né? Vive asma, tá bom. Ele vive essa situação asmática, né? Se não fosse tão sério, a gente podia até brincar, né? Convive, adorei isso, Juliana, convive com asma desde criança, isso, convive com essa doença, né? Como se fosse a sua companhia. Legal! Se não for um termo técnico, científico, jurídico, dá para usar, né? Convive com a asma. Acho uma redação tão legal. Às vezes a gente consegue dar uma dimensão até, né? Vamos dizer assim, sentimental, né? A essas palavras. Vive com asma desde criança. Adorei, tá? Lorenzo portava asma. Sim, pode ser. Era portador de asma. Nossa, Davi, você tá
né? Bacana, trazendo, sabe, eu gosto quando você apresenta não só uma resposta, 2, 3, isso mostra que você está sendo competente com relação a esse exercício linguístico, né? Não só ampliando o seu vocabulário, mas está sendo competente, dar novas redações. Muito bom, tá? Possuir a asma. Obrigada, Rian. Apresenta, Laís, que legal. Apresenta a asma desde criança. Ai, que saudade de vocês. Rian, Davi, Laís. Ai, saudade. Olha só, então apresenta a asma, possui asma, né? Desde criança, né? Vive com asma. Legal, gostei, tá? Isso mostra versatilidade, que você é um sujeito que consegue administrar bem a sua escrita. Isso é muito bom. A gente poder escolher a palavra que a gente quer e de acordo com a intenção. Quando eu falo sofre de asma, eu tenho uma intenção de dar... Por que eu não falei possui asma, né? Tem asma, sofre, eu quero passar aquela ideia de que a pessoa, infelizmente, é castigada por aquela doença. Não só dizer que ela convive com essa doença, mas quando a gente escolhe uma palavra, a gente quer dar dimensão de tudo aquilo. E quando fala sofrer, dá essa ideia, né, de que a pessoa passa por uma situação muito difícil com essa doença, né? Então, vejam bem quando vocês escolhem uma palavra, que essa palavra vai impactar no leitor. Ele vai absorver todo esse sentido que você quer trazer, né? Não só de ter uma doença, mas também de sofrer por causa dela, né? Vamos lá, vamos passar adiante. É muito enriquecedor esse exercício, gente. Vamos lá, letra E. Tive-o em casa durante as férias. Isso quer dizer que alguém foi passar férias na sua casa, né? Então, o que você pode dizer aí? Recebi-o, já que está aí com pronome depois, esse o é um pronome oblíquo que substitui o pronome reto, ele. E só pode ser pronome oblíquo, né? Mesmo. Não pode ser o pronome reto, ele, porque na função de complemento do verbo vai ser sempre pronome oblíquo. Eu não vou deixar de falar essas questões de gramática, porque tem gente que fala, por que eu não posso falar recebeu ele? Porque pronomes retos funcionam como sujeito. Então, sempre que você quiser usar na função de sujeito, então, se ele está na função de complemento do verbo e não de sujeito da ação de receber, então eu vou ter que usar o pronome oblíquo. Recebi o. Agora, se fosse o sujeito, ele recebeu. Quem é o sujeito da ação de receber? Ele, ela, né? Ou eu, aí nessa frase aí, eu o recebi, né? Então, recebi, ou eu o recebi, eu o acomodei, poderia ser isso, né? Trouxe-o, gostei, Luísa, trouxe-o para minha casa durante as férias. Isso, no sentido, aceitei-o, gostei, Matheus. Ludmila, compareceu à minha casa, né? Aí você coloca crase ou não, se você quiser, tem um pronome minha, né? Compareceu à minha casa nas férias. Pode ser. Olha que pessoal competente, hein? Compareceu, aceitei-o na minha casa durante as férias. Adorei, hein, Matheus? Davi, que chique, abri minhas portas para você durante as férias. Que legal, hein, Davi? Legal, abrir as minhas portas no sentido de ser generoso, e você né, Davi, generoso. Abri minhas portas para você durante as férias. Trouxe-o em casa durante as férias, legal. Hospedou-se em minha casa, olha que legal, é isso mesmo. É um hóspede, né? Vocês estão ampliando o vocabulário, isso é tão enriquecedor. Eu fico, assim, muito, envolvida nisso, porque é muito importante a gente ter vocabulário. Hospedou-se em minha casa durante as férias, desfrutou, Ju, que coisa chique, desfrutou do conforto de minha casa durante as férias, adorei, Ju.
desfrutou do conforto de minha casa durante as férias. Eu mudei muito a frase. Não, o sentido da Ju está fiel ao sentido da frase oferecida no exercício. Desfrutou do conforto de minha casa durante as férias. Luísa, recebi-o durante as férias. Beleza, Luísa, muito bom. Paola, me visitaram, eu não posso começar a frase com pronome oblíquo, né? Visitaram-me em casa durante as férias. Isso, são visitas mesmo, né? Isso aí, sentido exato. Desfrutou do conforto. Recepcionei, Ana, que bacana. Recepcionei-o, né? Recepcionei-o em minha casa durante as férias. Né? Recepcionar, receber a pessoa com toda a consideração, né? É isso aí. Olha, Luísa, de conforteio no sentido... Entendi, Luísa. Conforteio no sentido acomodeio, não seria isso? Acomodeio em minha casa durante as férias e mostra toda a consideração que a gente tem, né? Dá um conforto. Muitas vezes a gente, olha, na época que eu era pequena, meu pai me tirava da minha cama, a minha irmã também, para dar lugar aos parentes que chegavam. E a gente ia dormir em colchonete na cama de pai e mãe. Né? Então é isso mesmo, a gente tem que ter esse carinho com quem vem nos visitar, né? Acolhi-o, Ju, você tá brilhante hoje, hein, mocinha? Acolhi-o em minha casa durante as férias. Acolher, esse sentido de aconchego, ai que delícia, né? Você ser acolhido por alguém durante as férias, ai, delícia, né? Muito bom, adorei também, tá, Ju? Escondi, Davi, não posso esconder. Se eu esconder a pessoa na minha casa, não é esse o sentido, tá? Olha a brincadeira aí, tá? Ok, gente, vamos lá, vamos passar adiante. Olha, Heitor, que formal, obtive a sua presença durante as férias, obtive a sua presença bem formal, mas muito correto, tá? Aliás, muito correta essa redação que você deu ao escolher essa palavra obter. Obtive a sua presença durante as férias. Adorei, gente. Bem bacana, tá? Adorei. Parabéns, Heitor, participação, Juliana, Davi. Que legal, adoro. Como sempre, o pessoal participa sempre, né? Parece até que eu estou na sala de aula, vocês sempre participam, querem dar as respostas, enriquecem tanto a aula, né? E as pessoas às vezes ficam achando que só o professor traz a melhor resposta. Imagina! Eu estou gostando mais aqui até das respostas de vocês, estou amando, tá? Adoro, fico muito envolvida nisso. Gente, aí continuando, letra F, né? Tivemos maus momentos na viagem. Passamos por maus momentos na viagem, vivemos maus momentos na viagem, né? Enfim, passamos por maus momentos, vivemos maus momentos na viagem. Tirar esse verbo ter que está muito repetitivo, né? Ok? Vocês estão junto comigo agora? Nessa situação aí de... Aí, gostei, Juliana. Vivenciamos. Muito bom, Ju. Vivenciamos. Coloquei vivemos, né? Está na primeira pessoa do plural nós, né? Tivemos maus momentos. Primeira pessoa do plural, nós, né? A gente descobre isso pela terminação, pela desinência verbal, pela terminação do verbo mos, remete, faz alusão à primeira pessoa do plural, nós. Então, podemos usar sim. Poderia até usar nós vivemos maus momentos na viagem. Eu não gosto de repetir o que já está contido na palavra. Já está contida a ideia de nós. Dá para entender? Dá. Então, mas é certo também. Nós vivemos, nós passamos. Lorenzo, passamos por maus momentos. Lorenzo, novo aluno, um prazer rever você aqui, né, nas aulas, Lorenzo. Que bom que você está participando. Gostei. Lorenzo, passamos por maus momentos. Olha, Heitor, presenciamos maus momentos na viagem. Isso também. Gostei, Heitor Toniato.
Desfrutamos, aí desfrutar, queridos, vitória. Desfrutar é quando a gente tem momentos agradáveis, né? E se são maus momentos, aí eu vou estar confrontando ideias. Então, eu não posso desfrutar de maus momentos. Desfrutar é quando você colhe bons momentos. Desfrutar é quando você aproveita. Desfrutar é isso, aproveitar. E você não pode aproveitar maus momentos. Aproveitar é um sentido positivo da palavra, tá? Presenciamos maus momentos. Heitor, você tá ótimo também, hein? Sem ser o Toniato, Heitor. Eu estou esquecendo o seu sobrenome, mas eu vou lembrar. Heitor, enfrentamos maus momentos. Achei a palavra tão apropriada, Heitor, porque quando vem maus momentos, nós temos que saber enfrentá-los também, né? Então, adorei essa palavra, enfrentamos. Nós conhecemos, ninguém está falando palavra aqui que nós não conhecemos. Vocês estão vendo isso? É uma questão de nós termos mais dedicação com a escrita, sabe? Letra G, a sessão, vou passar mais adiante, hein? Tivemos, você está no... Laís, você está pedindo para substituir o verbo ter. Aí você colocou como resposta aqui no chat, tivemos momentos trágicos. Não, substitua o verbo ter, tá? O desafio é esse, você substitui o verbo pedido no enunciado do exercício, tá? Lógico que você está trazendo o mesmo sentido, mas o desafio é esse, trocar por um verbo mais específico, né? Adorei, Heitor, enfrentamos maus momentos na viagem. Ludmila, não. Houve, aí eu vou te dizer, você ainda não estudou, tá, Ludmila? Você colocou houvemos maus momentos. Você poderia, o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Você vai ver isso lá no final do 7º ano, talvez você veja isso. Eu não dou gramática para vocês, eu dou gramática só para o 9º ano. Então, o verbo haver, você não sabe, mas eu vou te dar... Você não poderia acertar o verbo haver aqui, né? Mas houve, você pode colocar no singular, verbo haver, né? É um verbo impessoal, ele não é atribuído a nenhuma pessoa. Houve maus momentos durante a viagem, houve maus momentos. Não joga para o plural, não. Aí você vai tirar a pessoalidade do verbo que está se referindo a nós, né? Mas não tem problema. Houve maus momentos durante a viagem, né? Dependendo do contexto, fica apropriado, né? Você às vezes não vai ficar precisando mencionar a primeira pessoa do plural nós. Houve maus momentos, né? De novo eu vou falar, queridos. Usufruímos, usufruir é quando você utiliza de uma maneira positiva. É aproveitar, usufruímos, então não fica legal, tá, Ludmila? Usufruir é quando você fala assim, olha, usufruímos de todos os aparelhos de ginástica na praia, usufruímos. Quer dizer, nós aproveitamos de maneira positiva. Usufruir não dá para... combinar com maus momentos, tá bom? Então, nós temos que usar as palavras no sentido adequado, sabe? Num sentido apropriado. Vivenciamos, Luísa, gostei, vivenciamos maus momentos. Olha, Heitor, verbo obter, obtivemos, né? Obtivemos maus momentos, né? Porque às vezes você mesmo procura fazer com que esses maus momentos cheguem, né? Obter, né? O verbo obter está muito apropriado, Heitor, só falta flexionar o verbo, conjugar o verbo certinho na primeira pessoa. Obtivemos, é um verbo, não é muito usual, a gente não usa assim no dia a dia, né? Estou falando no caso vocês, eu até uso, mas assim, nem tanto no meu dia a dia, que às vezes eu fico com medo de criar muita formalidade e as pessoas acabam se afastando. É bom a gente mostrar o repertório linguístico numa redação, é lógico que usar numa fala também, respeitar, eu acho sempre importante respeitar o conhecimento das pessoas com as quais nós nos relacionamos. Não dá para eu falar usando todo o vocabulário que eu gosto de usar nos meus textos, por exemplo, para uma faxineira, vem na minha casa, e aí eu falo usando um vocabulário muito elaborado, ela não vai entender, ela vai me achar arrogante, ela vai me achar exibida,
não é o ambiente. A gente tem que respeitar o nível de conhecimento das pessoas. E eu faço isso, tá? Eu faço isso. Às vezes eu gosto de brincar, usar um vocabulário que vocês gostam, às vezes de gíria. Eu acho engraçado, acho que a gíria é divertida, lógico, no seu ambiente apropriado, né? Um grupo de colegas da idade de vocês. Agora, eu acho que o grande mérito de cada um é saber transitar pela linguagem. Se você está no seu grupo do seu bairro, as pessoas usam uma gíria, não é uma gíria indecente, não é uma gíria, sabe, chula, vulgar. Você quer usar uma palavra, poxa, parece que você é moderno. Use no seu grupo de amigos, né, de uma maneira saudável, aprovada pelos... esse vocabulário seja aprovado pelos pais de vocês, claro, é muito apropriado, tá? Mas nós também somos avaliados nas situações, sabe, de escola. Amanhã, de repente, vocês participam, logo vocês vão chegar ao 9º ano e vão participar do concurso do IFES. Daqui a pouco vocês vão estar lá no ensino médio, chegando ao 3º ano e vão precisar também, né, estar com vocabulário melhor. Então, aí é a necessidade. Eu estou na escola, meu vocabulário tem que ser mais apropriado, né? Ou eu tenho que mostrar uma versatilidade na escrita, e tem que fazer isso, tá bom? Então, gente, continuando aí. A sessão, olha bem, letra G, a sessão teve poucos assistentes. Sessão de cinema, pode ser uma sessão de uma série na TV, claro que pode, de um filme. Sessão aí está no sentido de duração. Sessão, é até bom lembrar disso aqui, gente. Sessão com 2 S's quer dizer duração, que a gente vai assistir no sentido de ver. Então, sessão com 2 S's. Mas quando você vai ao supermercado com a sua família, com alguém da sua família, e você chega lá e você quer ir à sessão de biscoitos, adoro, né? Sessão de biscoitos, sessão de chocolates, nem se fala. Então, você vai à seção de chocolates, de doces, de guloseimas, sei lá como está escrito lá no supermercado. Seção de biscoitos. Essa seção quer dizer repartição. Você vê que a palavra nós pronunciamos da mesma forma, mas é a escrita, a grafia dela que vai modificar o sentido. Seção com 2 S's, assistir a algum evento que tem uma duração. Filme, espetáculos, né? Balé, enfim, assistir ao balé, tá certo? Agora, sessão com C cedilha é essa que você encontra no supermercado. Sessão de biscoito, sessão, né, de laticínio, enfim. Vamos continuar? Aqui, adoro falar outras coisas que têm a ver com a escrita também, tá bom? A sessão teve poucos assistentes. O que eu posso trocar esse teve aqui, hein? Contou com poucos assistentes. A sessão acomodou poucos assistentes, né? Deixa eu ver aqui as respostas de vocês também. Alguém colocou com relação a isso? Assistir. Olha, nossa, gente, Deus do céu, tem muita resposta aqui. A sessão, Lourenço, ó, a sessão necessitou. Aí necessitar depende do contexto, né? Que às vezes realmente a gente precisa de poucas pessoas ou a gente só pode acomodar poucas pessoas num determinado espaço para que elas assistam, né? Elas aproveitem bem, né, aquele tempo. Então, o Lourenço colocou assim, a sessão necessitou de poucos assistentes. Poucos assistentes, gostei agora dessa, tá, Lourenço? Poucos assistentes compareceram à sessão. Isso, ótimo. E você fez o seguinte, você fez a frase na ordem inversa. Você jogou o sujeito lá para o final da frase, trouxe o verbo, você focou na informação de comparecer. Compareceram poucos assistentes à sessão. Compareceram à sessão com crase, tá? Como você escreveu aí. Que bacana, hein, Lourenço? Gostei dessas. Poucos assistentes compareceram à sessão. Mostra que você tem habilidade, você modifica, inverte a frase e você não traz de uma maneira tão usual, porque o brasileiro gosta sempre de colocar o sujeito ou referente
na primeira posição, né? E na segunda posição, a informação que se dá sobre esse sujeito que está no predicado, né? E você inverteu isso, acho muito bom. Os jornalistas fazem isso, sabe? Parece que ele está escrevendo de uma maneira elegante, como você fez agora. Mostra destreza na escrita, legal. Compareceram poucos assistentes à sessão. Rian, muito bom, parecido também com Lorenzo. A sessão convidou, a sessão não pode convidar, sabe? Você poderia dizer, como eu sugeri inicialmente, sabe, Milena? A sessão contou com poucos assistentes, beleza? Contou com poucos assistentes. Puxa, faz uma sessão e poucas pessoas aproveitam, né? Tá certo? Isso. A sessão, olha a Isabela aqui também, gostei. A sessão conteve, né? Aliás, eu não colocaria conteve não, tá, Isabela? Reteve, sabe do verbo reter? Reter, prender, no sentido exato, né? A sessão reteve poucos assistentes. Reter, no sentido de paralisar as pessoas ali, no sentido de prender a atenção dessas pessoas, é isso. Prender a atenção delas. A sessão poderia ser também a sessão prendeu poucos assistentes. Prender no sentido de não interessar. Se não interessou, a pessoa vai embora. Então, a sessão prendeu poucos assistentes. A sessão contou com poucos assistentes. Olha, Beatriz, poucos assistentes. Não, aí o verbo necessitar, Beatriz, não dá, não. A sessão não está necessitando de nada, né? Mais no sentido, acho que vale a pena dar uma redação mais simples. A sessão contou com poucos assistentes, né? Olha, Rian, que legal, a sessão obteve poucos assistentes. Legal, gente, bacana. Vou para a letra H. Tá? Aqui, olha, Marina, quase que eu perco, a sessão acomodou poucos assistentes. Legal, mas ela colocou a sessão não acomodou muitos assistentes. Legal, Marina, muito legal. Não acomodou, né? No sentido de ter presente aqueles assistentes. Legal, muito bom, tá, Marina? A sessão abrangeu poucos assistentes. Legal, gostei também, Heitor, Rian. A sessão acolheu poucos assistentes. Rian, essa resposta está muito legal. Acolheu poucos assistentes. Mas já para esse verbo ocorrer, não funciona. A sessão ocorreu... sim, a sessão ocorreu com poucos assistentes. Beleza, Rian, gostei. A sessão ocorreu com poucos assistentes. Beatriz, poucos assistentes foram abrigados. A sessão com crase, que bacana. Beatriz, adorei essa redação. Adorei. Poucos assistentes foram abrigados. É isso, acomodados nesse sentido. Adorei, você usou uma locução verbal, foram abrigados. Adoro valorizar as respostas de vocês, queridos. Bom, gente, eu não vou ficar... Vamos parar por aí ainda para essa letra? Mas eu adoro, isso é tão enriquecedor, muito bom. A gente amplia, sabe? Percebe também como a gente sabe e é competente na linguagem da gente, só que a gente fica poupando palavras, fazendo economia de vocabulário, nada disso. Vamos esbanjar vocabulário. Isso a gente pode esbanjar, né? Letra I. Os alunos vão ter mais 10 dias de férias. Ó, o verbo, de novo, né? Verbo ter. Ter mais 10 dias de férias. Aliás, está dentro de uma locução verbal aqui, né? Vão ter mais 10 dias de férias. Na verdade, eu colocaria, se eu tivesse que usar o verbo ter, eu usaria o verbo terão. Eu não gosto muito, está errada a locução verbal de modo alguma, está certa. Mas eu gosto de escrever de maneira mais resumida, mais compacta, sabe? Professora, eu pulei, gente, a letra H, desculpem-me, que bom que vocês estão prestando atenção, hein? Valeu, gente. Teve a merecida recompensa. Olha, teve a merecida recompensa. Poxa, se é uma recompensa,
eu recebo uma recompensa, né? Então, eu poderia dizer, recebeu a merecida recompensa, né? E recompensa já traz um sentido de valorização por alguma coisa que você fez, né? Recompensa foi algo positivo, um trabalho muito importante, teve a merecida recompensa, recebeu a merecida recompensa, obteve, valeu, Juliana, obteve a merecida recompensa, ganhou, Lorenzo, a merecida recompensa. Beleza, só não vamos estender muito. Meu tempo está expirando, né? Está acabando. Os alunos vão ter mais 10 dias. Agora eu passei para a letra I. Só para a gente fechar esse bloco, parece que a gente não caminhou muito, mas vocês não sabem como vocês caminharam bem, trazendo esse monte de respostas, a gente experimentando novas palavras. Os alunos vão ter mais 10 dias de férias. Como é algo positivo, você vai desfrutar, né? Você poderia até usar, os alunos desfrutarão mais 10 dias de férias, ou aproveitarão, eu gosto da palavra aproveitar nesse contexto aqui. Os alunos aproveitarão mais 10 dias de férias. Legal? Gente, adorei as respostas de vocês, amei a participação de vocês, tão enriquecedora, está mostrando que vocês têm competência linguística. Sabe, vocês muitas vezes não querem ser competentes, né? Querem fazer tudo rápido, entregar. Aí a nota vem do mesmo jeito, né? Se você não se dedicou muito, vem do mesmo jeito. Então, vamos caprichar mais nesses vocabulários. Não precisa falar difícil, mas é preciso ter um vocabulário mais rico, mais amplo, tá? Gente, se vocês tiverem tempo, façam palavras cruzadas, lembrei disso, tá? Isso aumenta o conhecimento de vocês, amplia também o vocabulário, muito legal, tá? Ai, muitas saudades, viu? 7º anos, Serra e Cariacica, muitas saudades. Tá? Na próxima aula eu vou voltar a corrigir essa folhinha, espero que vocês tenham feito com todo carinho e toda dedicação, melhor, né? Dediquem-se. Criem, inovem, tá bom? Na linguagem. Um beijão. Tchau.